convido os irmãos agora, neste momento, a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 2. Nós iremos ler esse texto, a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler juntos? De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Pai, diante desse texto tão desafiador, somos cônscios e cientes de nossa limitação, mas nós cremos que o Espírito Santo a tudo aplica e nossos corações edifica. Pedimos que o próprio Cristo parta tu mesmo esse pão e alimenta a nossa alma. Nós oramos assim pelo teu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, no contexto brasileiro, recentemente, nós assistimos no noticiário diversos fatos políticos que nos levaram a tentarmos para as autoridades públicas. Talvez os irmãos estão cientes desse fato, de algo chamado como decoro parlamentar. Parlamentares ou pessoas que são cassadas os seus mandatos, a qual foram eleitos, por uma palavra chamada quebra de decoro. Você sabe o que é quebra de decoro? Antes de falarmos sobre a quebra de decoro, primeiramente, devemos lembrar que a Igreja do Senhor, ela é de Cristo. A Igreja é de Cristo. E ela é a instituição mais importante de todas. Não porque ela é constituída por nossas mãos, não. A Igreja do Senhor, ela não é constituída por mãos humanas, mas ela é edificada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. A Igreja é o corpo de Cristo, e nós, como seus membros, somos chamados a refletir a santidade, a justiça e o amor de Deus em todas as nossas ações. Então, a quebra de decoro, meus irmãos, em instituições públicas, como sabemos, implica em comportamentos que são contrários à dignidade e ao respeito que essas posições exigem. Se você é um deputado, se você é um senador, se você é um juiz, você tem que entender o contexto e o local onde você está, que exige de você posição e atitudes e até mesmo a forma de vestir-se, de portar, que condiz com o decoro, com a instituição onde você está. Então, na igreja é diferente.
sendo a igreja a maior instituição, que não foi feita como um parlamento ou como um senado, criado como convenções humanas, mas foi o próprio Deus que instituiu a igreja do Senhor. É diferente, não temos um decoro na igreja do Senhor. Da mesma forma, dentro da igreja, somos chamados a um padrão ainda mais elevado. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 4, versículo 1, a nós andarmos de modo digno da vocação ao qual todos nós fomos chamados. Isso significa, irmãos, que nossas palavras, ações e até mesmo pensamentos devem glorificar a Deus e edificar uns aos outros. O centro sempre é a edificação da igreja de Cristo. A igreja não pode tolerar qualquer tipo de comportamento que desonre o nome de Cristo. Assim como uma quebra de decoro pode prejudicar a confiança e o funcionamento de uma instituição secular, comportamentos também inadequados no meio da igreja de Deus, dentro da igreja, pode causar divisões, escândalo e enfraquecer nosso testemunho ao mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro diz assim: somos chamados ou eleitos, assim como um parlamentar é eleito, nós também somos um povo eleito. Somos chamados a ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque Deus é santo. Então, agora, fazendo uma reflexão aqui para a igreja, imagine que à minha direita estão famílias assentadas. A igreja ela é composta basicamente por famílias, filhos, mulheres, né, casais. Então, ela é composta por famílias. À minha direita está assentado filhos e mulheres, todos trajados com modéstia, entendendo, cientes e obedientes à ordem do culto, entendendo que a forma de adorar a Deus está diretamente ligada à forma que Deus deseja ser adorado. É tudo sobre Ele e não sobre nós. Agora, aqui à minha esquerda, há um grupo de família cujas mulheres e homens estão com vestes trocadas, não estão se vestindo com modéstia, não levando em consideração o princípio que regula o culto daquela comunidade e causando um desconforto para aquela congregação, para demonstrar que agora o mundo mudou. Nós estamos vivendo agora em tempos modernos. O mundo mudou. E essa forma mudada do mundo tem que ser expressa na minha forma de adorar. Agora, eu posso vir adorar da forma que eu quero, assim como Caim pensou, né? Eu quero ofertar ao Senhor aquilo que eu desejo, desconsiderando a forma que Deus deseja ser adorado. Um grupo olha e valoriza os princípios que regem a ordem do culto do Senhor. O outro grupo recebe aquele aculturamento e tem uma forma de se expressar travestida na forma de viver e nas suas vestes. O que vocês acham que ia acontecer com essa igreja? O que você acha que iria acontecer nessa comunidade? Seria uma comunidade que destacaria a marca distintiva de unificação e autoesvaziamento da cruz. Nós olharmos para Cristo, isso que é a comunhão dos santos. Ele precisa ser visto, nós somos como um holofote que refletimos a glória de Cristo Jesus. Ou seria um evento que copiava os ritos pagãos da época, onde o homem orava com a cabeça coberta e a mulher com a cabeça descoberta, imitando os cultos pagãos. E uma visão de autoglorificação. Todas as vezes que nós viemos ao culto, nós temos que pensar assim: eu não preciso ser visto. Existe um hino que fala sobre isso, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o quê? Que conheçam a Ti. Que diminua eu, mas que Tu cresça. O culto cristão é centrado em Cristo. E essa atitude que causa divisões na igreja, pelo aculturamento secular, não porque você faz isso de forma intencional. A igreja, muitas vezes, não fazem coisas de forma intencional. O aculturamento, ele acontece no nosso cotidiano, através das novelas que você vai assistindo ao longo dos anos,
que é padrão agora o homem, ele precisa ser feliz, então ele tem uma mulher amada, um objeto, e ele vai lutar, ele vai fazer tudo de errado, no final, a felicidade que importa. E esse aculturamento, ele vai moldando as ações do homem, de forma que isso reflete também dentro da comunidade. E é isso que Paulo está alertando, ensinando a igreja. Veremos o quanto facilmente a mensagem cristã pode ser distorcida quando ignoramos os princípios bíblicos. Convido os irmãos agora, com a escuta ativa, nós prestarmos aqui atenção no primeiro versículo, aí, no versículo 2. Paulo, ele exalta a igreja: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e tendes as tradições assim como eu vos as entreguei. Paulo, ele começa louvando a igreja de Coríntios por manter as tradições. Essa palavra tradições aqui é paradoseis, que traduzido significa entregar ou passar à frente. Então ele entrega e passa à frente aquilo que ele aprendeu. Na ceia ele não fala isso? Porque eu recebi do Senhor aquilo que também eu vos entreguei. Então aqui as tradições, ou seja, ensinamentos e práticas que são transmitidos de uma geração para outra, é uma passagem de bastão. Como deve se portar na igreja de Deus. Ele louva isso. E existe algum ensinamento, e nós retemos os ensinamentos apostólicos? Eu já fui perguntado algumas vezes, irmãos, se agora nós somos uma igreja tradicional, de forma pejorativa, com a alcunha: vocês agora voltaram para a tradição? Já fui perguntado algumas vezes sobre isso. E aqui Paulo, ao elogiar a igreja a se apegar à tradição cristã, Paulo, ele exalta uma marca distintiva de uma verdadeira igreja: a perseverança da doutrina apostólica. A igreja verdadeira, ela se apega às tradições e persevera na doutrina dos apóstolos. Primeiro ponto é isso. Segundo, não somos inventores da roda. Os ensinamentos foram transmitidos para Paulo, e ele, de forma fiel, os transmitiu à igreja. O termo ressalta a natureza derivativa do Evangelho. O Evangelho não começa em nós. Não inventamos a roda. Não fomos nós que criamos as verdades do Evangelho. Chegaram até nós. Isso nos coloca em nosso devido lugar. Entender que existe uma história em qual nós fazemos parte dessa história. O segundo ponto: o Evangelho não se originou na mente fértil do apóstolo. Quantas mentes férteis tem pregado um outro evangelho, conforme os Gálatas, capítulo 1, versículo 8, com heresias e falsas doutrinas. Exaltar, então, a historicidade da igreja é preparar um caminho para uma boa e sã doutrina. A boa doutrina está intimamente ligada à tradição cristã apostólica. Não podemos, meus irmãos, ignorar os 2000 anos de história da igreja. Como diz os nossos pais da igreja, né? Nanos gigantes, mero incidentes. Nós somos anões montados sobre ombros de gigante. Se nós podemos hoje conhecer as verdades bíblicas e elas chegaram até nós, nós temos um testemunho de uma igreja fiel. Nós temos uma história de um povo que se sacrificou, que viveu as verdades do Evangelho e trouxe até nós. Não inventamos a roda. Não somos um povo exclusivo, mas fazemos parte de uma igreja histórica. Portanto, nós somos, sim, uma igreja apegada às tradições cristãs. E Paulo exalta isso, ele começa exaltando isso. Para preparar esse caminho, para dizer assim: eu exalto isso, mas tem um ponto aqui que vocês não estão observando. Quero, entretanto, quer dizer assim, existe um ponto que vocês não estão observando. Entretanto, esse argumento de Paulo é um argumento teológico. Paulo, como vocês podem observar, durante toda a carta de Coríntios, Paulo ele tem um argumento sempre teológico, para depois aplicar as aplicações práticas. Quero, entretanto, no versículo 3, que saibais que ser Cristo cabeça de todo homem, o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Paulo utiliza um argumento teológico, embora o Espírito Santo não tenha sido aqui citado. Nós vemos aqui a figura do Pai e do Filho, e não vemos aqui a figura do Espírito Santo. Um argumento da relação
trinitária. E essa relação trinitária está intimamente ligado à relação do homem e a mulher. Então, ele pega a relação trinitária para dizer assim, vocês, o seu relacionamento homem e mulher, reflete a própria relação de Deus como ser. E aqui é importante nós destacarmos uma coisa para preparar o caminho para o nosso entendimento mais profundo. Existe uma diferença nas relações trinitárias. E agora eu vou utilizar um pouquinho de teologia sistemática, tá, irmãos? Que é a trindade ontológica, que nós chamamos de trindade ontológica, e trindade econômica. Que palavra difícil. Não, mas não é difícil de entender. Eu vou explicar aqui para os irmãos. Trindade ontológica refere-se à natureza essencial de Deus como três pessoas distintas. Toda a igreja sabe disso, né? Deus são três pessoas distintas em um único ser divino. Essas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são coiguais. Eles são iguais em seu ser, coeternas, e possuem uma substância divina, que os teólogos chamam de substância, ou seja, se Deus fosse uma substância, seria igual. Então, eles são o mesmo ser. Então, na trindade ontológica, nós entendemos que Pai, Filho e Espírito Santo não são diferentes. Eles são o mesmo Deus, eternamente, são eternos, coiguais, eternos e com a mesma substância. A trindade ontológica trata da relação eterna entre as pessoas da trindade, dentro dessa relação divina. Então, as pessoas da trindade são iguais. Agora, existe uma diferença que é a trindade econômica ou funcional. Refere-se à diferença das funções ou papéis que a pessoa da trindade desempenha com a criação. Então, essa trindade, quando nós vemos em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No aspecto criacional e redentivo, essa trindade coigual, ela se relaciona com a obra criada. E quando ela se relaciona com a obra criada, nós vemos na economia da salvação o Pai enviando o Filho através da encarnação. O Filho obedecendo o Pai, obediência e redenção. E o Espírito Santo sendo enviado pelo Pai e pelo Filho, sendo consolador e guia da igreja. Essa dimensão econômica revela como as pessoas da Trindade interagem com a criação e realizam os seus propósitos redentores. Você explicou tudo isso, mas para quê? Para mostrar que o homem, ontologicamente, não é diferente da mulher. Foram criados pelo próprio Deus. São iguais. Não existe superioridade. Existe até uma brincadeira que fala, que eu até concordo um pouco, né? Que Deus criou um protótipo, né, pastor Chieta? Que é um homem. Esse protótipo veio meio tortinho e fez um protótipo aperfeiçoado, que é a mulher. Isso é uma brincadeira, né? Não tem base, né? Mas às vezes isso é verdade. As mulheres são melhores do que nós, né, amor? As mulheres são. Então, no ser, na criação, ontologicamente são iguais. Agora, no aspecto redentivo, que é isso que a igreja precisa entender, nós participamos na criação dentro de um aspecto redentivo. Dentro desse contexto, sim. Existe uma autoridade que Deus deu ao homem, e isso que Paulo vai preparar para dizer isso, que o homem é cabeça da mulher. Cabeça aqui, que fale, todas as ocorrências, existem 75 ocorrências no Novo Testamento. Dentre elas, 3 aqui, onde nós estamos lendo. Essas ocorrências, todas elas falam de sinal de autoridade. Então, um homem, existe claramente um aspecto aqui, não podemos negar isso, o homem sendo um sinal de autoridade sobre a mulher, sobre a figura feminina. E em 1 Coríntios, então, mas isso quer dizer que nós diminuímos a mulher? Não, não. Isso quer dizer que Deus criou assim, de forma harmoniosa, perfeita, agradável e ajustada para que a igreja venha entender isso e para que a igreja venha a ser o quê? Sal da terra, venha influenciar o mundo. Então, aqui, irmãos, eu achei interessante esse argumento de Paulo, para nós entendermos o pensamento de Paulo. O texto apresenta claramente a mulher está sob a autoridade espiritual do homem, e nós podemos ilustrar aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27, um pouquinho mais na frente, Paulo diz assim,
Olha só, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes são sujeitas, claro, está que se executa aquele a quem lhe sujeitou todas as coisas. Nós vemos aqui a figura do filho, após criar em harmonia com o Pai toda a obra redentora, ele a sujeitará aos pés. E nós seremos um com Cristo. Mas isso tem que dizer o quê? Que com nossa relação de marido e mulher, tudo, você entender que existe um propósito redentivo na sua relação, marido e mulher. O foco não está em você. O foco na nossa relação conjugal não está em nós. O foco é quem, irmãos? A própria pessoa da Trindade. É isso que Paulo está colocando aqui. O homem, como sinal de autoridade sobre a mulher, reflete a natureza criada do próprio Deus. E nós não podemos mudar essa verdade. Porque ela não foi estabelecida por nós. Ela foi estabelecida por Deus. No versículo 6, agora eu quero que os irmãos acompanhem, por favor. Versículo 6. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Para nós entendermos o uso do véu, nós temos que olhar para a cultura no Oriente Médio. No Oriente Médio Antigo, o uso do véu pelas mulheres era um sinal de modéstia, pureza e submissão. Também indicava o status social e moral da mulher. E era uma proteção, não era um jugo sobre a mulher, era uma proteção, protegendo de olhares indesejados e mantendo a honra da família. O véu servia como um distintivo cultural, mostrando que a mulher era casada ou que pertencia a uma família respeitável. Nós temos alguns textos no Velho Testamento que corroboram com isso. Gênesis capítulo 24, versículos 64 e 65, diz assim: quando Rebeca, né, ela foi ali, levantou os olhos, Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque. Desceu do camelo e perguntou ao seu servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o seu servo respondeu: é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. E aqui nós vemos a utilização do véu como sinal de honra ao homem, sinal de respeito, sinal de que a mulher estava debaixo de uma autoridade, tanto do pai, familiar, ou do seu marido. Aqui nós vemos também um julgamento em Isaías capítulo 3, versículo 23. Naquele dia tirará o Senhor os enfeites dos anéis dos tornozelos, e as toucas, os ornamentos, e em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, e os véus voaçantes, os turbantes, as cadeizinhas para os passos e cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes, as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes ou esvoaçantes. Aqui nós vemos Deus julgando as mulheres de Israel, e o julgamento das mulheres de Israel era desataviar as mulheres do véu. Era uma desonra. Esse era um julgamento de Deus. Mas, então, o que vem a ser, então, a mulher de cabeça coberta e a mulher de cabeça descoberta? Vamos ler aqui os versículos, irmãos, que falam sobre isso. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. E aqui, aqui nós temos que entender que era a cultura do Oriente Médio. Era uma convenção entre as igrejas e a cultura do Oriente Médio usar o véu. Mas isso, para nós, hoje, quer dizer o que é isso? Que a mulher está sob uma autoridade espiritual, tanto da liderança eclesiástica, quanto no seu lar. E aqui, era interessante, nós vemos que a recomendação de Paulo é que essas mulheres, nós temos que ver isso,
Roma já estava vivendo uma explosão cultural, e ali a gente acha que os movimentos feministas começaram agora na década de 60, não, já existia, no Oriente Médio, nesse período, as mulheres já reivindicando os seus direitos, e aí, quando às vezes nós olhamos isso, então você está dizendo que a mulher ela não deve reivindicar, não estamos dizendo isso. Nós somos iguais, nós cristãos entendemos que as mulheres nós somos iguais ontologicamente, mas existe uma complementação, nós somos complementares. E aqui, nós não podemos trazer para a igreja aculturamento filosóficos de nosso tempo, porque aqui nós já vemos aqui essas mulheres que já tinham experimentado uma ascensão social. Nós lembramos que Corinto era um local onde já havia, as pessoas já não eram mais escravos, mas eram libertos, já tinha uma ascensão social, uma cidade pujante. Então as mulheres começaram o quê? Não, eu não preciso de usar isso. Não vou. Eu não tenho autoridade sobre mim. E ela começava a viver como as outras mulheres que não tinham compromisso, que não vinham de famílias honradas. Eram confundidas com essas mulheres. E aí, no meio da igreja, começou a dar uma confusão, que nós falamos que é a quebra de decoro. E Paulo ele trata o seguinte, olha só, ele não proíbe a mulher de orar, ele não proíbe a mulher de profetizar, ele não proíbe a mulher de usar seus talentos. Aqui eu não vou entrar na questão do argumento da qualidade da profecia, porque já é um tema que nós vamos ver adiante. Senão nós gastaremos uma mensagem só para isso. Então, ele não proíbe a mulher de usar seus dons e talentos. Não é sobre isso. Mas ele usa que existe uma ordem criada pelo próprio Deus. E ele criou. E nós não podemos mudar essa verdade. E essas mulheres, a não entender isso, e também um homem, quando nós falamos de mulher, nós também falamos da figura masculina, a falta de liderança do homem em seu lar, porque em ser permissivo a isso, e achar que a igreja de Deus é qualquer lugar, e que podia se fazer qualquer coisa, isso trouxe uma confusão e desunião no meio da igreja. Então ele usa um argumento cultural da época. Mas vocês não usam véu, então vocês não têm autoridade. Irmão, nós temos que pegar aqui o princípio teológico. A cultura muda, mas enquanto houver trindade, essa ordem é válida. Os irmãos concordam? Enquanto houver trindade, por isso que o argumento de Paulo é trinitário. Enquanto houver trindade, esse argumento não muda. A cultura pode mudar. Nós vamos ver aqui, agora no versículo 7, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele ser a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, se deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Aqui ele apela por argumento da criação. E remetendo a Gênesis. Viu como que Paulo ele traz uma teologia bíblica robusta, um aspecto criacional. Então, a imagem e glória de Deus. Paulo afirma que o homem foi criado diretamente do próprio Deus, a imagem de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O homem, ao não cobrir a cabeça, reflete essa imagem e glória de Deus de maneira direta, e ele não honra aquilo que Deus estabeleceu. Então, o homem, quando ele deixa de liderar, quando ele deixa de ser sinal de autoridade, ele está desonrando o aspecto criacional do próprio Deus. Mas aqui ele fala que a mulher é a glória do homem. Como assim? A mulher é a glória do homem porque ela foi criada. Os irmãos lembram a primeira anestesia do que aconteceu? O homem ele estava sozinho. Então, a mulher foi criada por causa do homem. E nós vamos ver em Gênesis, no relato bíblico, Deus dialogando com o homem e dizendo, não é bom que o homem viva só. Mas ele fez o quê? Uma disjuntora. E aí nós vamos ver a primeira anestesia da Bíblia, a primeira anestesia registrada, o homem cai no sono profundo e a mulher é constituída pela costela do homem. Então ele está usando esse argumento criacional para embasar isso. Mas destaca a ordem da criação, onde a mulher foi feita como complemento. Então, a relação complementar. A frase glória do homem sugere que a mulher reflete a glória do homem de uma maneira especial e única, assim como o homem reflete a glória de Deus.
A mulher glorifica o homem da medida em que complementa e completa a criação, demonstrando a beleza e a ordem da obra de Deus. Então, aqui, irmãos, nós vamos ver uma visão que nós temos complementarista. Existe uma visão perigosa que é chamada igualitarismo. O que é igualitarismo? Que fala que homem e mulher não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Então, essa visão teológica igualitarista que dá uma base para o ofício da mulher pastorado. E nós vemos aqui Paulo ele argumentando justamente que a mulher ela não é igual, mas ela é complementar. Então, a visão teológica que nós temos é que a mulher é complementar. Ela não é igual. E se só nós olharmos, ele vai olhar algo cultural da época, ele pega o aspecto que agora no versículo diante, que ele fala que por que a mulher deve usar véu? Isso é importante. Por causa dos anjos. Aqui, irmãos, aqui nós não temos aqui um elemento preciso exegético para dizer o porquê Paulo diz isso. Mas nós temos algumas verdades bíblicas que podem nos clarear em relação a isso. Exemplo, por causa dos anjos. O que significa isso? Então, existe uma vertente de homens apegados à tradição rabínica que diz assim, não, conforme aquele... Lembra de Gênesis? Existia uma tradição rabínica. Gênesis, quando as filhas dos homens, os filhos dos homens tiveram relações com as filhas, de Deus, os filhos de Deus tiveram relações com os filhos dos homens, e cresceram os néfilis, que eram gigantes. Então, ali, os anjos, então, eles cobiçavam as mulheres. Então, não usar o véu significa que um anjo podia pegar e olhar e cobiçar. Não, assim, era um argumento que os próprios rabínicos usavam, mas nós entendemos que Paulo ele não tem essa teologia. A carta dos escritores aos Hebreus diz assim, eles falam justamente de quem é os anjos. Quando fala da diferença da autoridade de Cristo e os anjos como ministros, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Então, na visão aqui mais clara, que eu acho que nós concordamos aqui, é que nós devemos fazer, a mulher deve estar sob a autoridade do homem, porque nós somos assistidos por aqueles que queriam fazer essa obra, que é os anjos. Eles estão no meio do povo de Deus. Eles participam do culto do povo de Deus. Eles são seres ministradores que testemunham. Nós sabemos que quando um pecador se arrepende, existe festa diante de Deus. Os anjos festejam. Então, nós vemos uma participação dos anjos dentro do aspecto redentivo. Então, nós descumprimos essa ordem criada de Deus, é uma ofensa não só a Deus, mas à própria obra criada e aos anjos. É o argumento mais plausível que nós cremos, Então, aqui nos últimos versículos, aqui, 11 a 12, diz que a igualdade e interdependência. Vamos ler aqui o versículo 11, por gentileza, irmãos? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também um homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para um homem usar cabelo comprido? E tratando-se de mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado no lugar de véu ou mantilha. E aqui nós vemos, irmãos, um contexto cultural. Nós vemos hoje, na cultura ocidental, homens piedosos que têm cabelo comprido. Mulheres que têm cabelo curto. Mas aí que eu falo com os irmãos, o princípio não muda. O princípio não muda. Aqui nós vemos, igual, por exemplo, nós vamos usar um termo cultural. Paulo, ele incentiva os irmãos a saudar com o ósculo santo. Era a cultura da época. Os irmãos se beijarem, se abraçarem e se beijarem, aquilo ninguém se beija. Nós estamos descumprindo uma ordenança de Deus? Não. Nós nos cumprimentamos, nos saudamos todos os domingos, abraçamos o irmão. No início do culto nós fazemos o quê? Cumprimentamos. Então nós estamos cumprindo, um princípio permanece. Então nós temos que entender aqui que se o irmão tem um cabelo comprido, ele não, agora é uma vergonha. Não, nós
Nós temos que entender um princípio. Ele pode ter cabelo comprido, mas era um homem sob autoridade, tem autoridade sobre o seu lar. É um homem piedoso, um homem de Deus. Quantos homens piedosos, teólogos piedosos, homens de Deus nós conhecemos que têm cabelo comprido? Quantas mulheres têm cabelo curto? Mulheres piedosas. Então, o princípio que deve ser aqui estabelecido. Então, aqui, irmãos, o uso do véu, para os nossos dias de hoje, nós temos que entender que é a questão de decoro. Ou seja, nós não podemos vir para a igreja de qualquer maneira, com vestes qualquer, da forma que eu desejo. Não, existe um consenso na igreja para não causar divisão, para você não ser o alvo da visão. O irmão não veio aqui para ficar olhando para você. Quando nós vamos nos vestir, nos trajar, nós temos que pensar o seguinte: não sou eu que sou o alvo, é Ele que é o alvo, é Cristo. Ele é o adorado, eu sou o adorador. Então, irmãos, nós entendemos que também no final aqui ele fala que as igrejas, não existia discussão, era um consenso entre as igrejas, para dizer o seguinte: nós não somos exclusivistas, nós temos um consenso entre igrejas. Não era discussão isso no meio da igreja, era um consenso. E aqui no final ele diz isso: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. A igreja de Deus não tem costume de ficar discutindo sobre isso. É uma ordem estabelecida por Deus. Ah, eu não aceito. Eu sou uma mulher moderna, eu sou um homem moderno. As coisas aqui em casa agora é trocada. Eu sigo o padrão da novela das 9, das 8. Fui aculturado. Não na igreja de Deus. Na igreja de Deus existe uma ordem criada pelo próprio Deus. Isso não quer dizer que nós somos pessoas que inferiorizam a mulher. Não. Não. Iremos falar agora na conclusão. Vamos fazer agora uma recapitulação com a igreja, que os irmãos agora venham refletir sobre isso, irmãos. Eu vou dar aqui para os irmãos um alerta. Aqui vai um alerta para a igreja. Nós vemos, na década de 60, a explosão do movimento chamado movimento feminista, né? Então, a primeira onda de movimento feminista no século XIX foi uma onda legítima, que foi os votos, né, o direito ao voto e igualdade legal. Até então, isso não, os homens e mulheres não têm diferença em relação a isso. A segunda onda, de forma resumida, o foco, na década de 60 até a década de 80, o foco era a igualdade de gênero em todas as esferas, incluindo o trabalho e a família. Até hoje nós vemos essa discussão, né? Por que o homem ganha mais que a mulher? Essa discussão. Por que a mulher faz... O homem faz trabalhos que a mulher não faz? Então, existe essa discussão. E isso vai impactando também a visão, a cosmovisão da igreja. A terceira onda feminista, em 1990 até o década presente, está mais ligada à diversidade e inclusão de todas as identidades de gênero. Mas por que você está falando sobre isso? Qual o perigo disso? Eu vou usar aqui, irmãos, um argumento para os irmãos de igreja tradicional. Eu não falei sobre a tradição? Apegada à história? Então, em 1956, a primeira ordenação de uma mulher presbiteriana, na Presbyterian Church USA, a União Presbiteriana, como se fosse aqui a presbiteriana do Brasil, mas agora a presbiteriana nos Estados Unidos. Em 1956, Margaret Towner foi ordenada pastora. Este evento marcou um ponto de virada significativo na história da denominação, desafiando as normas tradicionais sobre a liderança feminina na igreja. Isso em 1956. Pouco tempo depois, em 2011, a igreja presbiteriana ordenou seu primeiro pastor abertamente gay, Scott Anderson. Essa decisão seguiu agora a mudança na ruptura da inclusão e diversidade. Os irmãos estão vendo, quando você quebra um princípio bíblico, você abre porta para todas as outras coisas. Por isso Paulo usa, enquanto houver trindade, existe essa ordem. Pouco tempo se abre, rompe uma barreira. Pouco tempo depois, hoje, nos Estados Unidos, tanto que a Igreja Presbiteriana do Brasil enviou uma carta oficial cortando relações com a instituição da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Você abre um precedente para que tudo entre, porque você quebrou o argumento trinitário teológico. Então, lembre-se, irmãos, que o culto é um reflexo do seu entendimento cristão e da forma como você vive. A ruptura da convicção familiar estabelecida por Deus afeta diretamente a nossa adoração.
Conselhos práticos. Maridos, lidere seu lar e sua família de forma obediente a Deus, demonstrando graça, misericórdia e paciência. Comporte-se como um verdadeiro discípulo, não sendo extravagante no vestir ou no falar, mas sendo ponderado, equilibrado em toda a sua maneira de viver. Mulheres, sejam submissas, vistam-se com modéstia, exercitem seus dons e talentos que Deus lhe concedeu. Você foi chamado para você exercitar os seus dons que Deus lhe concedeu, sem constrangimento, tendo a liberdade que o próprio Senhor lhe deu. Valorizar a mulher é mostrar o plano e o propósito para os quais Deus a criou. Jovens, todos vocês são nascidos de mulher. Paulo fala sobre isso. O único homem que não teve umbigo é quem? Adão. Coloque-se no seu lugar. Você é nascido de mulher. Seja um sinal de obediência escutativa aos conselhos dos vossos pais, sendo instruídos para o agrado do Senhor e serviço ao mundo. Somos uma igreja que acredita no princípio estabelecido por Deus em sua palavra, e entendemos que a não observância desse princípio distorce a adoração ao único Deus verdadeiro. Em Romanos capítulo 1, para fecharmos, versículo 24, fala que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Depois os irmãos leem em casa o fato de nós trocarmos a verdade de Deus pela mentira. O que aconteceu? As mulheres perderam o seu uso natural, degradação da humanidade, degradação do homem. O que nós vemos no mundo? Uma degradação moral da família, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. E nós, como igreja, nós temos compromisso com a verdade. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos? Pedimos que o Senhor nos edifique nossos corações e aplique essas verdades, ó Pai, de maneira que nós venhamos estar arraigados e apegados como comunidade de fé e vivemos em harmonia, amor, perseverança. Nós amamos uns aos outros, como sentimos falta e saudade quando nós estamos aqui no meio do povo do Senhor. Essa é a nossa igreja, essa é a nossa família, esse é o povo de Deus. Nos instrui, nos ensina, nos exorte a viver de modo digno e santo diante do Senhor. Nós oramos assim pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém.